Chegamos ao Devocional 2024, número 11. Nós estamos nessa meditação da leitura da Bíblia em todo o ano de 2024. A Bíblia inteira, completa, em ordem cronológica. Você que está conosco nesta meditação, parabéns. Eu tenho certeza que está beneficiando você. E a partir de hoje, se você tiver dúvidas sobre algo que você meditou, você pode escrever nos comentários, além daquilo que te marcou, e na medida do possível nós vamos responder você, tá bom? Hoje nós vamos falar do capítulo 33 ao 36 de Gênesis sobre seja homem, reconciliação, cautela, abusos sexuais, vingança e filho desrespeitoso. Se você ainda não nos segue aqui nesta rede social, passe a seguir. Vai beneficiar você. Pode ter certeza disso. Quando nós falamos sobre seja homem, o que me chamou a atenção está no versículo 3, do capítulo 33, que diz assim, veja só. E ele mesmo, se referindo a Israel, que até então era Jacó, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. O que isso tem a ver com ser homem? Jacó, naquele momento, já como Israel, ele tomou a frente. Ele ficou na frente de todo o seu povo. Esse é o papel do homem de verdade. Ele assume a sua posição, a sua responsabilidade e a sua condição. Ele não fica de nhenhenhê, ele não fica de chororô, ele não fica julgando a culpa nos outros, dos seus fracassos e frustrações, ele não fica esperando pelos outros, ele age, ele toma atitude, ele chega para sua esposa e diz, fique tranquila, vai dar tudo certo. Ele mostra para os seus filhos que ele é uma pessoa confiável. Os filhos o têm como um referencial. Então, se você, homem, vem sendo até então uma pessoa toda melindrosa, toda chororô, pare com isso, porque nenhuma mulher quer um homem assim ao seu lado. Jacó, Israel, tomou a frente, porque aquele momento era um momento decisivo para ele e para a sua descendência. Fica aí a dica para todos vocês. Do versículo 14 ao versículo 17, mostra um detalhe importante. Jacó e Esaú se separaram. Jacó, ele falou, não, eu vou ficar aqui nesse lugar, nesse monte, nessa localidade que até então a palavra de Deus diz, versículo 16, assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. O que isso nos mostra? Embora ele havia se reconciliado com Esaú, ele não convivia com Esaú há 20 anos, então ele não sabia se Esaú era uma pessoa bipolar, se Esaú ele continuava sendo aquela pessoa vingativa, ou se ele era uma pessoa de alguma forma problemática. O que isso nos ensina? Você não é obrigado a conviver com pessoas que você não confia. Você não é obrigado. Pessoas que você sabe que de alguma forma possam vir a lhe prejudicar de uma forma ou de outra. Você não é obrigado. Até porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, quando entrarmos no livro de Jeremias. Então, tenha cautela com quem você
convive, com quem você se relaciona. Tá certo? No versículo 20, algo muito interessante acontece. Eu quero ler para você. Diz assim, olha só. E levantou ali um altar, aquele lugar, né? Onde ele se estabeleceu, né? Em Padã Arã, que é na terra de Canaã. E lhe chamou Deus, o Deus de Israel. No hebraico significa El Elohi Israel. El Elohi Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. O que isso nos ensina? Que Jacó, Israel, fez questão de exaltar o Deus dele e não as suas artimanhas que outrora ele praticava e comportamento que até então ele tinha. Até então era Jacó que se prevalecia, que se articulava. Agora ele passou a exaltar o Deus dele e não mais ele e as suas articulações. Que interessante, né? No capítulo 34 do versículo 2, acontece algo muito, mas muito doloroso. Diná, filha de Jacó, foi abusada, foi violentada sexualmente. Ela teve relação forçada com o príncipe de Siquém. Por que Deus permite estar isso registrado nas Sagradas Escrituras? Primeiro, porque foi uma situação muito marcante e que, de alguma forma, deu trajetória aos filhos de Israel. Mas, por outro lado, para mostrar para você que foi abusado sexualmente, sofreu alguma violência, que Deus vê o que você viveu. Não para cutucar a ferida, mas para mostrar para você que Ele quer tratar essa dor e Ele quer que você prossiga, como a palavra de Deus diz que eles prosseguiram. Então, pense nisso e coloque essa dor diante de Deus. Bom, no versículo 20, só um detalhe aqui para você aprender, né? Que os filhos de Siquém foram até a porta e ali eles confirmaram aquele tratado de que todos os homens seriam circuncidados. Por que eu faço questão de colocar isso para você? Porque os negócios tratados na porta da cidade tinham a validade como os contratos dos dias de hoje. Sabe aqueles contratos que você faz, que você assina e vai no cartório registrar? Tinha a mesma validade. O que era tratado na porta da cidade era um documento, para você entender melhor. E aí no versículo 24 ao 31, acontece a circuncisão, né? E naquele momento ali, na dor maior dos filhos de Siquém, acontece aquela vingança, pagar o mal com o mal. Primeiro, para você entender que a circuncisão, ela era um corte feito no órgão masculino, como se fosse a cirurgia de fimose, né? Mas era um corte feito na pedra, sem anestesia, né? E imagine, no momento de mais dor, que é ali naquele momento da cicatrização, o plano de vingança foi realizado pelos dois filhos de Israel, né? Eles agiram daquela forma que eles haviam planejado, Simeão e Levi. Não se paga mal com o mal. Quando você age dessa maneira, você desce ao nível dos maus. Quando você paga o mal com o bem, você eleva a sua vida a Deus. Você faz o que Jesus ensinou. Em vez de dar uma face, bater na face, você dá
a outra. E você viu, né, a bagunça que criou-se por causa daquilo. Eles tiveram que fugir, tiveram que sair dali, enfim, todo aquele problema que foi criado. No versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 35, mostra um momento muito importante, um momento em que uma nova etapa estava se iniciando. Deus fala com Jacó e Israel, e era necessário que a velha etapa ficasse para trás. Isso é importante, você precisa entender que processos você vai passar, e é necessário que as etapas que você passou fiquem para trás. Não fique se remoendo e nem fique curtindo aquilo que você obteve como vitória ou te marcou como uma frustração. Dê início a novas etapas na sua vida, porque isso vai despertar em você o que você tem de melhor. Aquele momento que Jacó, ele viu de Deus aquela direção e orientação que está em Gênesis 35, do 1 ao 5, quando ele disse para que todos deixassem os deuses, as argolas, que eram usadas, né, como amuletos, ele estava deixando para trás definitivamente toda aquela etapa que ele viveu para um recomeço. Recomeços são importantes, porque nos recomeços você acerta onde você errou e você conquista o que não conquistou. Pense nisso, guarde isso para você, tá bom? No versículo 9 ao 14, mostra Deus relembrando a aliança que ele havia feito. Ele relembra as promessas. Ali naquele momento ele estava dizendo, olha, o que eu fiz com Abraão e Isaac, farei com você. Por que Deus faz isso? É a palavra dele, né? Toda vez que você medita na palavra, é Deus relembrando a aliança dele conosco e também suas promessas. A libação, só para você aprender, né? Era uma dedicação a Deus em honra e gratidão. A oferta de libação era um ato de dedicação, honrando e expressando gratidão a Deus até ali. No versículo capítulo 35, 22, acontece aquele momento desrespeitoso de Rúben, que ele se deita com uma concubina. Era como se estivesse ferindo o pai na cultura daquela época. E hoje em dia vemos isso constantemente entre os filhos, né? Filhos ferindo seus pais. Mas lá na frente você vai ver as consequências dessa atitude de Rúben ter se deitado com aquela mulher, a concubina de Jacó. Do versículo 2 ao 19, do capítulo 36, só em questão de ensinamento para você. Essas repetições que você vê dos nomes mostram, primeiro, que Esaú, Edom, superou em número o clã de Jacó. Segundo, os ocupantes da terra de Seir. E terceiro, filhos como chefe estabelecendo o clã de Esaú. Só para você entender o porquê das repetições. E no capítulo 36, para terminar, versículo 15, 19, e do 40 ao 43, você observa, se você ler com atenção, nomes diferentes. Quais são as razões? A primeira é de acordo com a genealogia de Esaú. E a segunda é de acordo com quem estava no comando. Só para você entender, se você ler, você vai ver que teve algumas mudanças de nomes, mas não é erro não. É exatamente por isso. Tá certo? Se você se beneficiou deste vídeo, envie para o máximo de pessoas possíveis. Você é especial para Deus. Amanhã a gente se encontra no Devocional 2024. Até lá.